Boa tarde, amigos. 1h27, já chamamos bastante aí nas redes sociais, porque é um cara muito destacado, não só como treinador, como jogador, mas como gente, né? Nós estamos diante do Roger Machado, que ele já começou a carreira no Grêmio jogando bola com sucesso. Começou a carreira nos times do interior, já com relativo sucesso, especialmente no Novo Hamburgo, quase tirando o Grêmio de um campeonato gaúcho. Depois treinou o Grêmio, ditando uma maneira de jogar que o Grêmio nunca tinha feito, nunca tinha praticado, nem na época dele jogando futebol, né? Mostrando um grau de exigência diferente, uma adaptação ao tempo, ao que tinha em casa e a maneira de executar as coisas e o estudo que fez, porque também ninguém tira só da cachola, diz, não, vou estudar, vou me preparar e tal. Então, quando eu falo que é um sujeito diferente, diferenciado, e quem me acompanha em rádio e televisão sabe que eu não estou aqui tergiversando, ou enfeitando o Roger, ou puxando o saco do Roger, porque é nosso convidado especial e aceitou vir aqui, mesmo tendo compromissos outros e tal, e está dosando, um pouco vai aqui, outro pouco vai ali, todo mundo puxa de um lado, puxa do outro, e vem, eu sou o mais bonito, eu sou o mais querido, sou mais teu amigo. Então, o Roger está atendendo todas as reivindicações na medida do possível. Então, não se trata de puxa-saquismo nem nada, só estou dando fé do que eu falo quando o Roger não está presente. Então, não estou fazendo nenhuma força para falar quando ele está presente. O Roger, eu já cheguei a dizer que pode ser o futuro técnico da seleção, não sei quanto tempo o Tite vai ficar lá, não sei quanto os outros vão evoluir, vão confirmar e tal, mas eu estou dizendo pelo perfil, pela maneira de conduzir as coisas e tudo mais. Quando disseram que o Roger não deu certo no Atlético Mineiro, disse, engraçado, foi o melhor na fase classificatória da Taça Libertadores da América, estava vivo ainda para tirar o Botafogo da competição e ganhou o Campeonato Mineiro em cima do grande Mano Menezes. E o grande Menezes é outro técnico que eu tenho muito respeito, organiza bem o time, faz primeiro a parte defensiva, depois a parte ofensiva e tal, mas é um cara que tem metodologia de trabalho. No Palmeiras, também a mesma coisa. Lhe tiraram um título, porque o título que o Corinthians ganhou em cima do Palmeiras, a gente pode ficar debatendo bastante vezes aqui, né? Toda a celeuma que já se debateu, já se disse e tudo mais. E, de novo, foi o melhor entre todos na fase de classificação, que dá até uma certa vantagem para o time do Filipão se chegar à fase final. Mas eu vou deixar o convidado falar. Eu só queria fazer essa introdução a bem da justiça. Boa tarde, Roger. Muito obrigado pelo carinho e pela visita. Boa tarde, Rec. Maurício. Boa tarde, Maurício. Chegou a pegar o Maurício como... O Maurício chegou a fazer setor na época? Sim, fez um pouquinho com menos de bochecha. Sim, mas você quer saber que ele ganha muito dinheiro aqui. Isso aí, Roger, a TV engorda 5 quilos, sim, entendeu? não me disseram que Não, mas ele não está olhando ao vivo, ele não está olhando em Aqui casa. na TV, entendeu? É um prazer, é sempre um prazer vir aqui. Parece que nós combinamos não o discurso, mas a linha de raciocínio que eu também tenho relacionado a esse assunto, né? Quando falam do fracasso ou do insucesso nas empreitadas que eu tive, eu sempre digo que eu não vejo problema em assumir um insucesso ou um fracasso, né? Mas que permitam que vá até o final e, de fato, né, tu não tenha a oportunidade de conquistar, né? Eu te mencionei aqui que esse ano foi Esse ano é o ano que mais treinadores saíram até esse momento. Ontem acabou de sair o 20º, né, que foi o Loss, antes de ontem, né? Ontem, né? E a tendência é que aumente, principalmente para aquelas equipes que estão disputando ou iniciam disputando as principais competições. Já foram 20 esse ano? Foram. 20. Eram 19, o Loss é o 20º. E agora é que cai mais, né? Exatamente. Agora vai chegar a 30. Então, É capaz de ter um por rodada até o final. Pode ser. E o que acontece? Com a diluição da Copa do Brasil, principalmente da Libertadores, sabendo o campeão só no final de novembro, início de dezembro, né, aquelas competições que tu podia vencer e ganhar uma gordura, né, para chegar até o final, elas não existem mais. Né? Então, qualquer estabilidade no meio desse processo, como na minha opinião foi o caso que aconteceu comigo, tanto no Atlético quanto no Palmeiras, né, gera uma pressão muito grande, por consequência, a saída do treinador. Né? Mas nada que a gente não considere experiência e vivência e procure isso para aprender a crescer. E desses 20 técnicos, Roger, que caíram, que foram demitidos dos clubes,
a maior parte foi logo naquele período depois da parada da Copa. Então, se deu tempo de trabalho e com um jogo, 2 partidas em alguns casos, já demite o treinador. Mas sabe por quê, Maurício? Porque se entende que na parada da Copa, aqueles que ganhar os jogos logo em seguida da parada da Copa, significa que o trabalho foi bem feito durante Aproveitaram a parada. Quem não venceu, automaticamente, né, está fadado a ter como conclusivo o não aproveitamento daquele período e, por consequência, né, a não continuidade do trabalho. Né? É simples. Uma análise bem superficial. Né? Exatamente. Bem superficial. Porque, tem que combinar com o adversário. Exato. Quer dizer que se os dois forem bem, o que ficar mais... Tem que dar tudo empate, na rodada. Tem que começar a combinar. Mas aí empate, dependendo do tamanho do clube, também é problema. Não, empate depende do tamanho do clube, Maurício, depende da circunstância que o empate aconteceu. Se aquele empate foi assim, você saiu perdendo em casa e foi lá e conseguiu o gol de empate, né, com muita disposição, com muita vontade, aguerrido, perto do final do jogo, ele é considerado quase uma vitória, né? Agora, se você sai na frente e cede o empate para o adversário, ele é considerado quase que uma derrota. Rogério, até onde você pretende ir como técnico? Por quê? Alguns dizem assim, eu vou treinar até os 60. Era a ideia do Abel, inclusive. Depois eu vou cuidar da minha vida. Não largou até agora, já vai fazer 70 daqui a pouco. Eu vou treinar a seleção brasileira se lá chegar. Tal. O Guardiola, que é um dos grandes técnicos do mundo, para alguns o maior, ele também estabeleceu um limite. Dizer, eu vou até ali e depois não vou mais. Quero treinar na Inglaterra, agora não está lá, e depois vou dar uma parada. Até onde vai o Roger? Boa é pergunta, um intelectual que se preocupa com 1000 coisas, não só com a bola rolando. Boa pergunta. Assim, eu joguei 15 anos, né, como jogador profissional, e a minha ideia é que eu tenha 30 anos trabalhando dentro do futebol. Hoje eu tenho 43 e exatamente daqui a 7 anos vai fechar redondo 30 anos como... Quer dizer que tu vai largar a agonia, assim? Como treinador de futebol, outros 15 entre auxiliar e treinador. Então quer dizer que é bem provável que daqui a 7 anos eu me dedique a fazer outra coisa, né, e deixe os campos um pouco de lado. Mas nem ligado ao futebol? Não. Sim, me dedicar a outra atividade, possivelmente ela vai ser dentro do esporte. Até pela ligação. Não tem como. A gente não consegue ver outra coisa, Maurício. Vivi a minha vida toda, cresci fazendo jogo e... Mas aí, será que dá tempo de chegar na seleção? Eu quero trabalhar para isso, forte. Forte. Tem o ciclo... Então já vi que é um sonho também. Mas dentro de 7 anos, se pegar a seleção nesse ciclo da Copa do Catar, tudo bem, dá pra sair no meio desses 7. Agora, se for o técnico do próximo ciclo, já dá tem mais que ampliar um. Tem que ampliar mas daí muito exigente. Mas daí, Maurício, é que nem jogo, né? Daqui a pouco o bandeirinha lá levanta uma plaquinha. Daqui a pouco tem os acréscimos. E aí vai pro Canadá e pros Estados Unidos e ganha. E México. Ganha o título. E aí o povo desfica. E daí a dona Camila e a dona Júlia e a Gabriela disse, volta, como é que faz? Mas elas vão te dizer assim, Roger, 30 anos não, vamos a 35 de carreira. Mas não dá, Roger, não dá tempo para tudo. Não dá, Rec, não dá. Agora, por exemplo, vamos começar pelo ano passado, no Atlético. Acertei do ponto de vista familiar, disse, melhor a gente manter a estrutura aqui, as crianças estão na escola, etc e tal. Eu sou extremamente ligado à família e eu não me vejo longe delas, né, Rec? Pois bem, morei sozinho, muda de lugar para outro, tenta pegar um lugar melhor e tal. Chegou lá em março, eu conversando com a Camila e com a esposa, eu disse, cara, não dá, cara. Eu preciso de vocês perto de mim para poder me sentir, para produzir melhor. Ok, vamos... acertou e tá, beleza. Vamos esperar o regional, né? Porque a estabilidade a gente não sabe o que vai acontecer. Ganhando o regional, a gente bate martelo, porque daí tu ganhou uma gordurinha até o final do ano, se imagina, né? Daí vencemos o regional, disse, ok, vamos mudar de casa, aluga uma casa maior, troca as crianças da escola, gera toda aquela mudança. 4 meses depois... eu saí do Atlético nas circunstâncias já conhecidas. E esse ano a gente optou, não, em nenhum momento
vou tirá-las daqui. E a partir de agora a tendência é que seja dessa forma. São Paulo é aí do lado. Eu já cheguei a pegar voo depois de treino à noitinha para dormir em casa, né, e voltar no outro dia. Beleza. Minas Gerais eu perdia quase que o dia inteiro viajando, né, e elas iam no final de semana, mas... Chegou a fazer isso, é? Sai do treino, bate a saudade... Pega, vai para o aeroporto, não olha nem o valor da passagem. Bota o treino um pouquinho mais cedo. E volta num pulo. Esse é uma família mesmo. E daí... Quantos anos tem tuas filhas? A Gabriela fez agora dia 4 anos de ontem, 10 anos, né? Feliz aniversário, filha, até hoje a gente vai comemorar num restaurante aniversário dela. E a Júlia tem 12 anos. 10 e 12? 10 e 12. Uma fase que... grude, né? Meninas ainda bem puxa-saco da gente. Né? Então Minha filha de 12 vê jogo comigo em casa, quando eu estou em casa. A Gabriela é mais... joga futebol. Discute, pergunta se eu estou vendo o jogo na TV. Sabe? E aí, filha, o pai tá... Como é que o jogo tá te agradando? O que tu está vendo? A Júlia é mais da música, mais musical. O Palmeiras é um moedor de técnicos? Eu não diria um moedor de técnico. A italianada é muito chato. O mercado de São Paulo, por ser o centro também econômico do país, tudo é hiperdimensionado, né? Mas eu te confesso que assim que a minha experiência, tanto no Palmeiras quanto com a imprensa do centro do país, para mim ela foi muito boa. Né? A instabilidade muitas vezes também em questão de ano político, ela acaba sendo um fator de interferência no trabalho. Né? Quando eu cheguei a minha chegada no Palmeiras, a gente dá uma rememorada, respondi muitas questões na apresentação relacionadas, né, a uma parte da torcida em função da rejeição e da opção, né, que naquele momento era o Abel ou eu como treinador, uma parte rejeitando a chegada, né, passou pela perda do Paulista naquelas circunstâncias, né, e as instabilidades naturais do futebol, né, que a gente já conhece, mas que naquele momento da saída foi uma derrota em 7, né? Nós viemos de 6 resultados sem perder. Não é uma surpresa porque a gente já está acostumado, mas nos surpreende de uma certa forma. A imprensa e a torcida, nesses 3 centros que você trabalhou, Rio Grande do Sul, Minas e São Paulo, onde que a imprensa incomoda mais? Onde que a pressão da torcida é mais forte? Quer saber a verdade? Não, o Sul, por eu já ser daqui, nascer aqui, viver aqui e ter jogado muitos anos aqui, né, já conhecer um pouco, né, de como funciona, né, a imprensa local e a capacidade muito alta. A imprensa do Sul ela é bastante crítica, e com uma crítica bastante inteligente, né? Assim como a de Minas também, né? Que tem um aspecto bastante parecido, porque tem uma divisão, né? Entre Grêmio, Atlético e Cruzeiro também. Né? Agora em São Paulo, pelo número, pela exposição, né? Se aqui numa coletiva de imprensa, né, há 1, 2, 3 veículos, né, lá isso é multiplicado muitas vezes por 5, né? E o tamanho da onda que a dimensão do que você faz ou fala ou expõe, ela acaba sendo maior de uma certa forma. Mas volto a dizer, para mim, consegui lidar muito bem, né? Porque o REC e o Maurício sabe um pouco da minha personalidade e eu gosto de tratar bem a todos e para mim não existe pergunta ruim, né, REC? A gente que tem que ter habilidade para poder responder educadamente a todos, né? E é uma vivência que para mim foi importante para o meu crescimento, né? Me tornei um outro profissional sem dúvida com esse nível de exposição que teve em São Paulo. Você se acha como o bola da vez e cada técnico que cair num time grande, vamos pensar no Roger, porque teve uma época que o bola da vez era o Mano Menezes, né? O Abelão está sempre nessa aí, né? Os times grandes querem. O Tite já está na seleção brasileira. O Muricy já está fora. Vários outros, se sabe, não vão treinar times grandes. Não tem o tal do perfil, o desenho que a gente mesmo faz. Bom, esse aí não vai. Você acha que vai ser sempre assim, de repente, Flamengo? Vai estar ligado muito ao que tu fez recentemente, Rec. Né? Um pouco mais, um pouco menos.
né? Sempre se a gente ouve falar, né, do desejo dos clubes grandes, né, dos clubes da Série A de modo geral, pelos treinadores, mediante ao seu retrospecto recente. Porque independente se é novo ou se é mais velho, né, a todo momento se lembra do Abel, né, se lembrava do Cuca até recentemente, até assumiu o Santos, agora, né, o Jair, o próprio Loss que saiu, o Carille que foi campeão com o Corinthians, eu que nessa ascensão, né, bastante rápida também consegui me colocar. Você e o Carille já estão no outro patamar. Você acredita? Com certeza. Eu me vejo no início de uma caminhada, né? Não me sinto com a experiência de um Abel, obviamente, do Cuca, do Vanderlei, do Tite. Mas a tua metodologia de trabalho, de fazer o time funcionar, de fazer o time jogar, de aparecer jogadas diferentes, né? De ter aquela história de não ficar fazer um com a futebol mais bola, propositivo também, né? ficar com a bola, entrar na área, aquela história que... Pois é, eu gosto. Cada treinador acaba adotando um estilo. E por incrível que pareça, eu fui um jogador defensivo que eu não era habilidoso, eu tinha técnica, né? Eu tinha uns fundamentos, né, para a função, mas não era um jogador hábil como um lateral como o Marcelo, né, que quase que é um meia, né? Mas Hoje eu gosto que o meu time ataque, Rec, porque eu sei o que é sofrer, defender. Tá se vingando agora. Que eu sei o que é defender com a bunda lá atrás. Né? Então, para mim, quanto mais eu tiver a bola e mais longe do meu gol eu permitir que a bola esteja, menor a chance de eu sofrer um contra-ataque ou sofrer com a força do adversário. O que você sentiu mais falta quando saiu do Grêmio? Você levou seus auxiliares, alguns, outros ficaram. O Rogerinho, por exemplo, nessa trajetória externa, pós-Grêmio, te fez muita falta? Então, em função dessa minha ideia, né, de permanência no futebol, eu sempre tive uma preocupação muito grande, Rec, quando não estando empregado, dos profissionais que eu estivesse junto, né, que obviamente, né, todo mundo é bem remunerado, o treinador é muito mais, né, mas que esses profissionais eles não sofressem, né, em função de estar fora do mercado, né. Quando eu cheguei no Grêmio, eu cheguei só com o Roberto, né, que havia sido meu auxiliar no Novo Hamburgo, que segue até hoje. Né, o Rogerinho já encontrei ali, mas trabalhei junto com o Rogério, né, já conhecia o Rogerão, treinador de goleiros também, né, o Rafa, fisiologista, né, os fisioterapeutas, todo o grupo de trabalho foi facilitado em função do conhecimento. Alguns dizem que você passou a metodologia para o Rogerinho e que às vezes ele até já meio que abria os trabalhos assim, já porque você passou a coisa ajustada para ele. Não, então, quando eu cheguei com o Rogério a conversar com ele, eu disse, Rogério, eu disse, você faz um trabalho de, digamos, de musculação na academia e depois você vai para o campo transferir esse trabalho de musculação para potência, né? Tu estimula o músculo na academia e depois transfere para a especificidade do campo, né? Na minha metodologia do campo, ela funciona exatamente igual. Então, se eu quero que no começo do trabalho tu estimule eles, né, ao que eu vou fazer na sessão principal. Né? Tem que ter eu gostaria que tivesse a mesma metodologia, a mesma sequência. Então eu preciso, né, que junto dos aspectos físicos do jogo, né, tu também comece a inserir, por exemplo, né, um trabalho de passe em apoio, que eu trabalho muito o jogo, para que depois eu transfira para a atividade principal. E aqueles 10, 15 minutos que muitas vezes que é usado apenas para aquecimento, né, eu aproveitava, porque hoje tu tem o tempo muito apertado. Para não estourar todo mundo. Cada vez o treino é mais intenso. Cada vez o treino é curto, mais intenso e curto, e quanto mais específico, melhor. Né? Então, se essa habilidade, o Rogerinho já vinha, porque o Rogerinho é recente no profissional, mas ele tem quase 30 anos de Grêmio, né? Trabalhando em todas as categorias, funcionou muito bem. Tem que ir aprimorando, lapidando, né? E todo mundo fala. Sabe quem é que fala mais? Eu não vou dizer quem, mas você deu chance para vários estagiários, né? Eles ficavam Isso eu sempre gostei. Como o Roger conseguiu transmitir os auxiliares uma coisa boa que os caras vão mantendo e vão apresentando para os outros técnicos.
Eu não estou dizendo que tenha ficado só isso pro Renato. Todo mundo está entendendo mais ou menos onde é que eu quero chegar. Você deixou implantada, incutida uma ideia de como poder produzir mais em menos tempo e levar para a bola. Não, cada um tem uma forma de trabalhar, né, Rec? Não existe melhor nem pior, existem diferenças. Né? E bem, na verdade, que o futebol... e também eu não inventei nada, né, Rec? Tudo que eu sempre quis, né? Muita gente diz, não, tá, metodologias modernas, né? Eu disse, não, cara, tudo que eu quero do ponto de vista do nosso jogo é que a gente volte um pouco para nossas origens. As nossas origens, a origem do jogo do futebol brasileiro sempre foi ter a bola, né? Sempre foi usar a individualidade para passar pelo adversário, né? Sempre foi o jogo plástico, o jogo bonito, né? E também muito competitivo, né? O que atualmente se tem mais é metodologias para você atingir o seu objetivo, né? Isso que se difere de uma das outras. Essa questão de permanecer a ideia ou de se consolidar uma ideia do clube passa muito por comissões técnicas permanentes. Você vê no futebol brasileiro os clubes preparados e com a infraestrutura necessária para manter essa linha de trabalho por um longo tempo? Primeiro a gente... É exatamente isso. Acho que, Maurício, acho que não pode muito ficar dependente apenas do treinador. Né? Os clubes, eles têm que ter, ao longo da sua história, né, aquelas equipes que foram vitoriosas, têm que ter um conceito de jogo. A memória. Tem que ter uma memória de jogo cultural. Né? Claro, você mudou isso também. Sim, quando se ousa mudar, se corre risco. Né? E eu fui muito criticado, né, em função disso. Né? Como é que eu estava jogando com um falso, sem um centroavante, né? Se historicamente as principais conquistas do clube, né, se deram com centroavante, né? Mas o fato de usar um falso 9, né, como tinha na figura que a gente usava, era em função da característica do meu grupo, do material humano à disposição, e não tanto pelo único, exclusivo desejo, né, de não ter aquela referência ali. O Bobô. O Bobô como alternativa para que você tivesse, né, na necessidade a possibilidade de ter um jogador de área e em outros momentos entrar também com um jogador assim. Né? Então, o primeiro parte do clube. Né? Em alguns momentos se deseja essa transferência vertical, né, do profissional para as categorias mais baixas, mas a gente precisa saber se isso está em consonância com o que o clube deseja também, né? Mas o que você vê nos clubes daqui, existe essa cultura e esse pensamento? Porque é muito comum quando a gente vê um clube, não vamos citar clubes específicos porque isso acontece em todos. Sim. Cogitam trazer um técnico com o perfil do Roger, que é um técnico mais propositivo, mas cogitam também um Argel, por exemplo, que já tem um estilo de jogo completamente diferente. Os dirigentes, pelo menos nas especulações de técnico, eles não seguem muito essa linha. É difícil. É difícil porque daí a gente tem que fazer uma leitura de ambiente, Maurício, e também, ainda mais hoje em dia, com o advento das mídias, né, sociais e do torcedor completamente absorvido por isso. Né, eu tenho quase que certeza que no momento da escolha do treinador entram alguns aspectos muito importantes, como a forma de gestão, né, a forma como se organiza o time. Né, mas também tem uma questão importante, né, que hoje um treinador que chega com um índice, um nível de rejeição vindo de um outro lugar, por vezes tem uma dificuldade maior para trabalhar também. Né? Então eu vejo que esse é o futuro, né, de você conseguir transferir de uma geração para outra, né, e ter uma linha contínua de trabalho através de uma característica de um treinador, né? Mas hoje ainda nós estamos um pouco distante disso, né? Acaba se pegou, hoje o ciclo é mais ou menos assim. É o mais experiente, disciplinador e que conhece grupo, né? Como disse, são as falácias do futebol, né, Rec? Gestor de grupo. É o disciplinador, que tem a chave do vestiário, mas que não é bom de treino. É o teórico, né, que é bom de treino, mas não é bom de gestão. Né? Ou não passa bem para o grupo. É uma grande bobagem. Sabe por que eu torço pro Filipão ganhar, Rec?
né, no Pra mostrar que Palmeiras, tem as duas coisas. para provar que aqueles que tentaram acabar com a carreira dele depois de 2014 estão completamente errados, né? Porque nem eles, os treinadores mais velhos, né, da antiga geração, não tem mais treinamento, não entende mais do jogo, não entende de estratégia, né? E nem tampouco nós dessa nova geração, né, que muitas vezes me chamam de teórico, e a minha prática foi mais de 20 anos no campo, que nós não entendemos de gestão ou temos dificuldade para gerir grupo, porque estamos absorvidos pela literatura vinda lá de fora. Né? Bom, eu vou deixar duas perguntas pro Roger. Primeiro, vai treinar na sequência antes o Grêmio ou o Inter? É complicado. Não, mas estou dizendo na sequência, estou dizendo ao longo da vida. Não precisa ser o ano que vem, daqui 2 anos. E bateu na trave treinar o Internacional? Já voltamos. Muito bem, Internacional venceu o Flamengo 2-1 ontem no Beira-Rio. Colorado chegou ao 8º jogo sem perder e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. A vantagem em relação à primeira equipe fora do G6 aumentou para 14 pontos. Ou seja, se o Inter empatar todos os jogos, vai ficar aí pelo menos no G6. A equipe volta a campo no Grenal domingo, 16 horas. Iago levou o amarelo, terceiro, e será o único desfalque para o Clássico. Ou joga Fabiano na direita com Zeca na esquerda, ou entra direto o Wendel na lateral esquerda. No Grêmio, o Tricolor enfrenta o Santos, hoje às 19 horas no Pacaembu. Uma vitória deixa o Grêmio a 3 pontos da liderança, podendo assumir a ponta no domingo, em caso de vitória no Grenal, e derrota do São Paulo. Dos titulares, apenas Groi, Jeromel, Cícero e Ramiro vão atuar. Léo Moura, Kahneman, Cortez, Luan, Everton e Jael estão fora da partida por diversos motivos, e o que mais chama a atenção é a nova lesão do Michel, que jogando nos aspirantes acabou se contundindo outra vez e vai ficar no estaleiro. Groi, Léo Gomes, Jeromel, Bressan, Marcelo Oliveira, Cícero, Tassiano, Ramiro, Douglas, Alisson, André na frente, o time do Grêmio para pegar o peixe. Vanderlei, Vitor Ferraz, Robson Bambu, Gustavo Henrique Dodô, Alisson, Diego Pituca, Délis Gonzalez, Rodrigo, Sacha e Gabriel. O time ofensivo aqui do técnico Cuca. Equipe paulista não perde há 3 jogos na competição. Tricolor enfrentou 31 vezes o Santos em São Paulo na história. Em apenas 3 oportunidades saiu vencedor. É um negócio impressionante. Os jogos de ontem: Bahia 2-0 no Sport, Botafogo e Cruzeiro 1-1, Ceará 2-1 no Corinthians. O Lisca doido ganhou das 2 maiores torcidas do Brasil, hein? Um orçamento de 550 milhões. O Ceará, que tem 40 de orçamento, ganhou do Corinthians e ganhou do Flamengo. De doido não tem nada. Palmeiras 2-0 no Atlético Paranaense, freando um pouco a equipe do Paraná. Paraná e Chapecoense, Paraná praticamente rebaixado, 1-1, Chapecoense numa dificuldade enorme. Atlético Mineiro 1-0 no São Paulo, o jogo que deu a chance do Inter liderar, e o Inter aproveitou, meteu 2-1 no Flamengo. Além de Santos e Grêmio, hoje às 19, às 19 também tem Fluminense e Vitória, e às 20 tem América e Vasco da Gama, à exceção de Santos e Grêmio. Os outros 2 jogos pela ponta de baixo. O Fluminense está ali no meio da tabela. Já voltamos. Vai treinar na sequência antes o Grêmio ou o Inter? E o Inter bateu na trave ou não? Roger, achou que ia escapar. Eu achei que estava acabando o programa. Sabe, que ao futuro a Deus pertence, né? Não bateu na trave o Inter, né? Quando eu saí do Atlético, né, eu me recordo que em algumas pesquisas direcionadas a torcedor, né, era bem aceito a minha contratação naquele momento pelo clube. Eu fiquei muito feliz porque... Eu te passei alguns números, né? Foi você mesmo, é isso mesmo. Te passei alguns números, é isso mesmo. Eu até achei que ia ser, por isso que eu disse, esse homem vai ter que dar uma resposta. Não aconteceu, né? Não bateu na trave, não. Não. Mas como eu disse, o futuro a Deus pertence. Você falou com o Roberto Melo ou não falou? Não falei. Mas com o intermediário falou. Não falei, não, Rec. E a minha formação é para estar apto a estar pronto para grandes desafios. Roger, a gente estava falando dos rótulos que dão muito aos técnicos, o técnico que comanda melhor o vestiário, o técnico que cuida mais de tática. Para você, dessas valências ou desses rótulos,
qual que é o fator mais importante que um técnico precisa ter? Ele precisa ser melhor de vestiário, melhor de tática, melhor de estratégia? E qual dessas valências você acha que você ainda tem a melhorar? A gente sempre melhora em todos os aspectos, né, Maurício? Eu digo, para mim, assim, um treinador de alto nível, ele tem algumas características importantes. Obviamente que saber organizar e treinar um time está entre as principais. Ser um bom gestor, né? Ser um bom gestor do grupo, de modo geral. Tem o que eu chamo que é questão de ambiente. Né? Uma boa gestão de ambiente é um outro tipo de gestão, que a gestão de ambiente é o que é saber lidar bem com a imprensa, saber lidar bem com a torcida, né? Saber lidar bem e conduzir bem esse processo que muitas vezes politicamente dentro do clube está acontecendo, né? Ser bom de jogo, que é tu ler bem o que está acontecendo dentro do jogo e conseguir traduzir informação. E tem uma parte menor no que diz respeito a tempo, mas para mim tão importante quanto as outras todas, né? Que é o gestão do intervalo. E durante muito tempo, né, virou brincadeira prancheta do Joel, que ficava à beira do campo apontando algumas coisas ali na beira do campo, e eu fui jogador do Joel no Fluminense. Foi o melhor treinador de intervalo que eu tive na minha carreira, né, porque ele conseguia, no intervalo, todo mundo sabe que tem 15 minutos, porém em 5 minutos tu chega, né, os jogadores descansam, 5 minutos eu passo a informação contada no relógio, Rec, né? E 5 minutos os jogadores se trocam, se arrumam para voltar para o campo. E o Joel conseguia sintetizar tudo isso, né, no intervalo e transformar a informação e fazer a gente voltar municiado de um gama de importante informação para o segundo tempo. Em inglês ou português ele falou? Em português, obviamente. Então, aí nós falamos de 5, acho, né? Gestão de grupo, gestão do ambiente, o trabalho, né? O trabalho de campo e organização da equipe, né? O jogo, e o intervalo. Você acha que cada vez menos vai ter essa história de o cara ter a chave do vestiário? Que ainda virava e mexia, diz, não, entrega pro Abelão, aí não precisa ter muito auxiliar, não precisa ter muita coisa. Entrega pro fulano que ele chega chutando a porta e bota a hora. E esses dirigentes incompetentes não vão dar palpite? Cada vez mais, quando se profissionaliza, qualquer processo, qualquer segmento, né, a tendência é que as funções dentro de cada núcleo, de cada organismo, elas vão se especializando, né? Uma comissão técnica, antigamente, ela contava com 3, 4, 5 profissionais. Hoje, recentemente no Palmeiras eu trabalhei com mais de 20 profissionais em torno do vestiário, e que cada um com seu papel bastante específico, né? A gestão do grupo ela é determinante, né? Assim como se entender bem de futebol e se saber organizar bem uma equipe, né? Tem pesos muito semelhantes, né? Quem conseguir gerir bem o vestiário, né, obviamente vai conseguir transmitir melhor essa informação, mas se dentro desse processo não tiver um conhecimento do que está sendo passado dentro do campo, ou que é informado para o atleta e treinado, né, nada adianta você ter a gestão do campo se o time dentro do campo estiver desorganizado. O Edu Tassiano deu uma declaração ontem, pisando na bola, né? Diz que com o Filipão tem mais proteção para a zaga. Com o Roger não tinha. É da escola do Filipão. Mas eu gosto de defender atacando, né? Eu gosto de ter a bola, né? E como eu disse, cada profissional tem seu estilo, nem melhor nem pior, né? Se ganha pela defesa e também se ganha pelo ataque. E às vezes também se coloca a culpa no técnico quando o cara fraquejou profissionalmente. Bom, aí não quero falar nada. Por que você... quais aspectos você considera que podem ser analisados dessa sequência de gaúchos comandando a seleção brasileira? Porque há um domínio de gaúchos no comando, especialmente nesse século. Só o Parreira furou a fila de 2001 para cá. Pois é algo a se pensar, né? Talvez tenha muito a ver pela historicamente, o estilo de jogo que sempre foi jogado no Rio Grande do Sul favoreceu nos momentos onde há a escolha daqueles jogadores que representarão o Brasil, e inevitavelmente nós sempre tivemos uma escola bastante plástica e artística, né, no ponto de vista do jogo, né, e essa escola também pode ter
favorecer e fortalecer esses princípios, né, desses jogadores que sabem muito bem passar pelo adversário com a bola, tem a virtude pessoal, né, mas com uma consistência defensiva, né, isso se torna um ponto muito mais forte. 1998, 4-0 contra o Nacional do Uruguai, lembra alguma coisa para você? Não? Opa, eu tenho uma sequência de fotos lá na parede desse lance. É? Tem. Então tá. Vamos ver esse gol aí? Vai falando aí, Roger. Eu recebi, eu dei uma caneta, o goiano, fiz um 2 com o goiano, driblei e finalizei a parte externa do pé. Que categoria, hein? Pois é. Parecia o Everton fazendo gol. Eu me assustei com aquele gol até. Não, bem trabalhado a jogada. É. Tocou no meio das canetas. Aí, teve uma habilidade ímpar ali. Esse jogo foi um jogo adiado de véspera, né, em função da chuva, era para ser à noite e ele aconteceu no outro dia A Libertadores à da tarde. América. Libertadores de 98. Essa foi que vocês ganharam do América do México, lá na Cidade do México, com um gol do Beto. Lazzaroni era o técnico. Exatamente, 98, isso Estava mesmo. lá, 1-0 foi pro Grêmio, né? Isso mesmo. Lá no Estádio Azteca. No Estádio Azteca. É. Nós perdemos, foram 2 jogos lá, eu acho. Nós perdemos o primeiro Chivas. pro Chivas e ganhamos o segundo. Eu me lembro, estava lá. O Cacalo era o presidente do Grêmio, né? E o Sebastião Lazzaroni Era o treinador. técnico. Foi Que naquela tal o Libertadores. Muito bom treinador. É? Muito bom. Ficou pouco tempo, né? Por isso tu não consegue absorver tudo que tu pode absorver do treinador. Roger num período gosta de curto. assistir o Roger, não? Não. Não? Não gosto. Vai ter que se assistir agora, mas é pequeno. É. Uma coisa que você falava depois, acho que até sobre bastidores, vamos ver. A coisa que a gente tem a garantia com a pontuação que a gente chegou até aqui é que a gente não briga mais pela parte de baixo da tabela. Daqui para os nossos objetivos, se a gente parar de conquistar pontos, a gente não chega. Então, portanto, nós temos 27 pontos para disputar. Nós temos que ganhar o máximo possível que a gente conseguir. Faz com vontade e tesão, dentro da nossa característica. Não dá para defender com 11 e atacar com 4. Eu tenho que defender com 11 e os 11 têm que atacar organizadamente. Faz que a gente vence. Todos juntos. Todos juntos. Essa unidade aqui que a gente está abraçado no outro tem que ir para dentro de campo. Bom trabalho. 1, 2, 3, Grêmio! Discurso. Eu achei que São até muitos, mais né? calmo, dá uma agitada na hora H, Pois essa é, sacudida então, final ali. essas coisas que são uma das críticas que eu recebi, Eu tinha visto esse vídeo. que eu recebi, inclusive iniciadas aqui nesse período, era de que a beira de campo muitas vezes eu não jogava junto com os jogadores, né, que a minha personalidade mais tranquila e de colher informação à beira do campo, né, ela seria assim também no dia a dia e que não passava energia para o jogador, né. Eu vivi dentro do campo 20 anos, quase 20 anos e eu sempre fui um cara tranquilo, mas a energia do meu jogo sempre teve muito presente e ela se transfere para os atletas, né, dentro de campo e nesses momentos, assim, nos treinos, né. O Renato, quando chegou no Grêmio, deu prosseguimento ao teu trabalho. Ele não mudou radicalmente. Com muita capacidade, né? Fico bastante à vontade para falar do Renato, porque eu fui jogador dele, campeão com ele, Artilheiro da final. artilheiro de um gol da final, fui auxiliar nas 2 passagens dele pelo Grêmio. E ontem no programa descobri que aqueles Copa dos Campeões que teve no Nordeste, ele fez uma participação e eu joguei com ele. Um pouquinho, mas joguei. Acho que um tempo ele jogou naquela Copa dos Campeões. Então, imagina, fazem quase 2 anos que o Renato está vencendo com o Grêmio, né, e com toda a sua capacidade, colocou o seu jeito dentro de uma base que vinha, mas com o seu talento, né, conseguiu organizar o clube e isso se transformou em conquistas. É bom para os dois lados a comparação? A comparação de que sentido disso? Da capacidade, do que conseguiu executar, o prosseguimento das coisas, redundando em títulos.
Você fez um bom trabalho e é reconhecido isso no Grêmio, tanto é que ficou um bom tempo. Edson, aqui no futebol brasileiro, dificilmente tu inicia um trabalho do zero, né, Rec? Eu costumo dizer que quando eu recebi minha primeira oportunidade como treinador no Juventude, eu fui substituindo o Delamore, Geraldo Delamore. O que eu encontrei de base me permitiu queimar algumas etapas importantes. Né, e foi importante para aquele desenvolvimento, né, e para o início da minha carreira, né. Então a capacidade do Renato em organizar o time, em botar a sua forma de jogar, dando continuidade ou não ao trabalho antecessor, né, e as conquistas que ele teve estão marcadas no clube e corroboram a capacidade do seu trabalho, né, que é um desses profissionais que eu aprendi muito quando Com quem você aprendeu mais? com todos. Estava contando, foram 33, Rec. 33? 33. 33 técnicos. Profissionais. Com alguns tu aprende como se fazer a coisa certa. E outros o que não fazer. E quer citar algum que você tentou? Com a maioria eu aprendi como se fazer. Né? E Isso aí serve para jornalista também. Eu tenho uma brincadeira que eu faço, esse aí só pegou o lado ruim que eu tinha. Roger, você falou que você gosta muito de voltar para as raízes do futebol brasileiro, de um futebol mais propositivo, mas cada vez mais nós vemos técnicos daqui ou falando, ou até indo para a Europa, ou falando que quer ir, ou indo para a Europa buscar conhecimento. O que nós podemos aprender lá e que pode ser aplicado aqui, sendo as realidades tão distintas? A única, exclusivamente com relação a metodologias mais atuais para se fazer o treino, né? Porque a maioria das coisas que nós desejamos buscar lá foram eles que vieram aqui e levaram. Né? Então talvez a gente tente encontrar lá o que a maioria das culturas futebolísticas veio beber da nossa água. Eu costumo dizer, Maurício, que nós fomos uma grande multinacional exportadora com tecnologia de ponta durante muitos anos, que o mundo inteiro, querendo saber e descobrir o que a gente fez, enviou aqui profissionais para levar esses promotores dessa indústria, né, que eram os jogadores e os treinadores, né, e durante algum momento disso tudo a gente deixou de investir em tecnologia, né, de posse de toda essa informação extraída da gente. O mundo aprendeu a fazer o que a gente fazia, né, e a gente ficou um pouco para trás. Hoje a gente está na frente de novo. Vamos ver o gol do Roger aí, esse que nós falávamos há pouco aí, os dois abraçados, né? Os dois vencendo juntos. 2007, Copa do Brasil, contra o Figueirense do Mário Sérgio, falecido Mário Sérgio. Direitinho. Golaço, hein, ó. Direito. Você fazia poucos gols, mas fazia gol bonito. Sabe que na minha conta são 28 gols, né? Não é tão pouco. Foram no Grêmio que foram. O Grêmio tem uma média de 1 gol a cada 50 jogos. Mas no Japão eu joguei mais de ala, então o Delta mais próximo da área, eu também fiz uma. Quando eles abriam o olho, já tinha feito gol. E no Fluminense também foram outros 10 gols também. Eu cheguei a fazer 2 gols num jogo no Campeonato Regional, no Carioca. A próxima vez que você vier aqui, que espero que seja breve, né? O convidado vai ser. Nós vamos mostrar esses gols aí, né? Mostramos 2 importantes aí, né? Um muito bonito contra o Nacional do Uruguai e esse aí contra o Figueirense, né? Que te deu o título lá, o Mário Sérgio do lado, o Renato outro. Valeu, obrigado pela presença. Valeu, Rec. Sucesso. Abraço. Que seja breve o retorno, né? É isso aí. Até às 19 horas.